evidências que temos vindo a recolher das pessoas e das organizações todos os dias por todo o mundo apontam para o facto de podermos estar a viver uma descontinuidade na história da humanidade. Por que é tão importante tomarmos consciência disto e dar-lhe um nome? O que é que exatamente acontece nas descontinuidades? Que novos padrões emergem? E quais os novos paradigmas que nos transportarão para o próximo nível da evolução humana? Hoje temos connosco a Paula Marques, que mais do que nos trazer todas as respostas a estas perguntas, desafia-nos a pensar. Traz-nos factos, convida-nos a um novo olhar. A sua curiosidade, a par com a sua missão de ajudar pessoas e organizações a se reinventarem, fala continuamente fazer perguntas, a si própria e aos outros. E é assim que acredita que juntos encontraremos eventuais respostas. O meu nome é Catarina Holstein, faço parte da equipa de Executive Education e é uma enorme honra e um prazer ser host desta sessão apresentada pela Paula. Dou-vos as boas-vindas a mais um webinar da Nova SBE no âmbito da campanha We All Have a Role to Play. Algumas notas técnicas antes de passarmos à apresentação. Podem colocar as vossas questões na barra inferior do vosso ecrã. Tentaremos responder ao maior número possível no final desta sessão. O webinar será gravado e posteriormente disponibilizado no nosso site rolltoplay.novaspe.pt. Neste mesmo website podem encontrar todos os webinars passados e também todas as nossas propostas para os próximos dias. Todos os dias úteis às 18 horas oferecemos estas cápsulas de conhecimento que nos desafiam a refletir e a agir, especialmente importante nestes tempos tão desafiantes que todos vivemos. Sem mais demoras, agradeço estarem desse lado e passo então a palavra à Paula Marques. Obrigada. Obrigada, Catarina. Obrigada a todos por terem vindo hoje às 6 estar connosco aqui na nossa campanha Roll to Play. Então vamos dar-lhe um nome. Vamos começar por chamar-lhe uma descontinuidade. E se for uma descontinuidade? Vamos dar nome àquilo que estamos a viver e que estamos a sentir. É bom dar nome às coisas. A partir do momento em que nós damos um nome, começa a fazer sentido, começa a fazer algum sentido para nós. E o que eu vos convido é nos próximos minutos a virem comigo fazer um zoom out. Vamos olhar de cima para aquilo que nos está a acontecer, porque não estamos habituados a fazer este zoom out. E vamos olhar, provavelmente aquilo que nós sentíamos que era uma linha contínua, não é? Vamos descobrir que provavelmente a evolução da história humana é feita de sucessivas descontinuidades. E é isso que eu vos convido, nos próximos 20 minutos, a verem comigo, a chamar-lhe uma descontinuidade e a percebermos o que é que afinal acontece quando nós humanos e as sociedades humanas são expostas a uma alteração massiva da nossa realidade. Provavelmente aqueles que estamos hoje aqui ligados nunca vivemos uma descontinuidade tão grande e tão massiva como esta, e é bom que lhe chamemos alguns nomes e que tentemos fazer algum sentido. E para isso é bom olharmos de cima. Muito bem, então nos próximos 20 minutos eu vou compartilhar convosco o que é que foi este nosso pensamento do que é que são as sociedades em descontinuidade e o que é que nos dão de pistas de como é que podem ser os nossos próximos dias, onde é que pode estar o lado seguinte da nossa linha que aparentemente se quebrou. Muito bem, a primeira coisa numa descontinuidade, aquilo que acontece é nós tentarmos encontrar a ordem no meio do caos. Nós estamos tipo as formiguinhas que estavam no seu carreiro e que já viam lá ao longe o seu formigueiro, estavam lá às costas com a sua alimentação, a sua comida, os seus grãos de milho, os seus grãos de trigo, e alguém pôs uma mão, alguém pôs um pé, um galho caiu de uma árvore, e de repente estamos aqui todas, estamos na fase das formigas completamente desorientadas, que não sabem, porque é o caos, nunca viveram, nunca sentiram, não conseguem encontrar um caminho. E é um caos, nós já vínhamos um pouco em caos do nosso anterior mundo, mas agora esta descontinuidade colocou variáveis novas em cima. E estamos mais lentos, estamos a sobreviver, estamos em survival mode. E como estamos mais lentos, nós queremos encontrar algum sentido, precisamos de simplicidade. Então a primeira coisa que acontece nas descontinuidades é nós procurarmos a simplicidade. Quem conseguir simplificar a minha vida, quem conseguir contar uma história simples daquilo que está a acontecer, vai ganhar o meu coração. E é isso que nos está a acontecer agora.
Estamos a exigir que nos contem histórias de forma simples, mesmo os sistemas complexos, que nos expliquem de uma forma simples, para nós conseguirmos perceber. Se não for simples, agora não vamos entender, porque estamos em contenção de energia. E estamos mais lentos, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista mental. Aquilo que antigamente demorávamos a fazer 2 segundos, agora demoramos 2 horas ou 2 dias. Então, a primeira coisa é, vamos encontrar uma ordem e dar nome às coisas, como esta que estamos hoje aqui a fazer. E se for uma descontinuidade? E se for? Faz parte deste processo de encontrar ordem neste caos e ordem nesta nova realidade que nós não conhecemos. Então, o que é que fazemos? A segunda coisa que eu vos queria partilhar convosco, que fazemos em descontinuidades, é uma coisa muito simples. É algo que no século XIX o Darwin já tinha descoberto. Ele desconfiava, achava que tinha uma resposta para aquilo que nos está a acontecer. E que acontece normalmente quando nós, as sociedades humanas, entramos em descontinuidades. Que é um mistério. O mistério da própria biologia evolutiva. O Darwin, no final da sua vida, já dizendo e já tendo feito a sua viagem no Beagle e escrito a sua grande obra da origem das espécies, já no final escreveu uma obra super importante para o nosso estudo e para aquilo que estamos a falar hoje, que são as descontinuidades, que tinha a ver com o seguinte: ele tentava responder a uma pergunta. Esta pergunta, que é: porquê que uma espécie tão frágil como a nossa, que é uma espécie que não corre muito, nós não corremos muito, não temos garras afiadas, não subimos às árvores assim de uma forma muito simples, não temos uns caninos que nos permita defender das outras espécies. Como é que nós acabamos por dominar este planeta? O que é que está na origem do nosso domínio neste planeta? Então a descoberta e a resposta dele é uma resposta extraordinária, que a biologia evolutiva ainda não conseguiu explicar. É que nós somos bons a fazer, somos extraordinariamente bons a fazer algo que para a biologia evolutiva não se entende. Nós somos ótimos a colaborar uns com os outros. Somos ótimos a trabalhar uns com os outros, mesmo com aqueles com quem nós não compartilhamos sangue, nem compartilhamos genes. Somos os únicos na natureza que fazemos isso. Todas as outras espécies são uma espécie de robôs biológicos. Só partilham e só colaboram as formiguinhas, as térmitas, as abelhas, com quem tem esta partilha de sangue ou de gene. Nós não. Nós fazemos-lo com os outros. E fazemos-lo de uma forma com free will, com liberdade. Fazemos-lo porque queremos. Então a primeira coisa que acontece numa descontinuidade, aquilo que acontece em primeiro lugar, é que nós fazemos uma coisa que é corremos uns para os outros. Corremos a procurar-nos uns aos outros. Que foi o que estamos a fazer agora. Estamos a fazer agora a mesma coisa. Fomos correr a contactar pessoas, outros humanos, a falar, a verbalizar o que estávamos a sentir, em todo o lado do mundo. Reparem, toda a gente está a falar com muito mais pessoas do que falava antes. Toda a gente está a falar com pessoas que provavelmente nunca conheceria no seu lifetime, ou só daqui a 5 anos ou a 10. E aumentámos esse conhecimento agora num curto espaço de tempo, porque a nossa linha partiu. A nossa linha partiu e nós, para encontrar o outro lado da linha, a primeira coisa que fazemos é tentar encontrar a nossa espécie, os outros humanos. A segunda coisa que nós fazemos é, nós não deixamos ninguém para trás. Não deixamos ninguém para trás. Mesmo em descontinuidades, mesmo estando a lutar pela nossa sobrevivência, nós não deixamos ninguém para trás. E o que é não deixar ninguém para trás? O Darwin não sabia, porque no século XIX ainda não havia paleontologia e arqueologia como há hoje. Mas hoje nós conseguimos perceber, e o Darwin ficaria orgulhoso das nossas investigações, hoje nós conseguimos perceber porque temos dados científicos, temos vestígios que os humanos anteriores a nós deixaram. Então temos fósseis jovens, de pessoas com a cabeça completamente deformada, ou com o cérebro completamente deformado desde a nascença, que teriam necessariamente um aspecto diferente. Seriam diferentes do resto da tribo e não foram colocados de lado. Temos fósseis com 60 anos, esse vestígio de sociedades recoletoras com problemas nos fémures, com problemas nas ancas, que em sociedades recoletoras teriam que se movimentar e teriam necessariamente problemas para andar. E essas pessoas não foram deixadas atrás, foram levadas em ombros, foram levadas ao colo. E então é isso que nós fazemos em descontinuidades. Esta tendência que acontece nas descontinuidades é esta. Nós corremos uns para os outros e levamos-nos ao colo, não deixamos ninguém para trás. E isso também é um mistério para a biologia evolutiva, reparem, porque a natureza é contrária a nós. A natureza não entende porque é que nós fazemos isto. Nós devíamos deixar pessoas para trás para sobreviver. Mas a natureza é muito dura. As leis da natureza são super duras. É a lei da sobrevivência, da luta pelos recursos. E nós sacrificamos esses recursos para não deixar ninguém para trás. E ainda hoje os biólogos evolutivos dizem: não faz sentido o que estes tipos fazem. Mas para nós faz. É a nossa forma de sobreviver. E é a nossa forma de encontrar o outro lado da linha da descontinuidade. Muito bem, então já vimos. Queremos simplicidade, corremos uns para os outros,
corremos a procurar outros humanos e não deixando ninguém para trás. O que é que fazemos logo imediatamente? Não ficamos sentadinhos a olhar para o céu, como normalmente fazemos. Fazemos uma coisa que normalmente, fazemos coisas extraordinárias que normalmente nós não fazemos. E fazemos coisas extraordinárias que nós não fazemos porque algumas delas somos muito maus a fazer. E uma delas é esta que vos vou falar agora. Nós, imediatamente, quando estamos em descontinuidades, baralhados, confusos, corremos uns para os outros, começamos a imaginar logo cenários futuros. Imaginar o futuro, começamos logo a desenhá-lo. Somos a única criatura no mundo e na natureza que o faz. Mais ninguém consegue visualizar o futuro como nós. E nós não o fazemos habitualmente porque somos péssimos a fazê-lo. Aliás, os cientistas dizem que há uma espécie de uma incompatibilidade neurológica entre o cérebro humano e o futuro. Os seres humanos foram feitos para viver aqui, agora, no presente. Se calhar daqui a uns dias. A Paula foi feita para estar aqui agora e para pensar na próxima semana. Não está feita para se projetar daqui a 20 anos. E porquê? Uma explicação muito simples. Quando eu penso, Paula pensa em si, há uma parte do meu cérebro que começa a trabalhar, que começa a ativar-se. E quando a Paula pensa em si daqui a 20 anos, essa área apaga-se. Essa zona apaga-se. É como se a Paula não estivesse a pensar em si. É como se a Paula estivesse a pensar noutra pessoa qualquer. Na Catarina, no João. Não é Paula. Então eu desligo. E por isso é que há tão pouca gente a pensar o que é que vai acontecer em 5 anos. E por isso é que há tão pouca gente a pensar na reforma. E que na reforma vai precisar de um budget diferente. Então, esta nossa incompatibilidade neurológica que nós normalmente não usamos porque somos péssimos a fazer, e não só individualmente, também somos péssimos a fazê-lo coletivamente. Não temos uma bola de cristal e normalmente quando nos pomos a adivinhar o futuro cometemos erros brutais. Porque temos limitações cognitivas, não conseguimos tratar muitos dados, temos sempre um wishful thinking que valorizamos aquilo que queremos que aconteça e deixamos de lado aquilo que nós achamos que não vai acontecer, as desgraças não é para nós, então desvalorizamos as desgraças. Ou seja, temos imensos preconceitos, imensos bias na nossa cabeça e quando toca a imaginar o futuro somos péssimos. Mas quando há descontinuidades, curiosamente nós agarramos-nos novamente a esse pensamento futuro. Mas agarramos-nos muitas vezes de forma errada. Agarramos-lo com lógica. E não devemos agarrar com lógica. Em 1911, o Thomas Edison fez uma previsão com lógica. Ele disse que, em pleno século XXI, na era que nós estamos agora a viver, as casas dos seres humanos estariam repletas de móveis de aço, desde a cave até ao sótão. Teríamos aço, os nossos bebés seriam embalados em berços de aço, os papás estariam ao lado em cadeiras de aço, as mesas seriam de aço, os nossos móveis seriam, os armários seriam de aço. Era uma previsão lógica. Era uma previsão lógica porque o aço era barato, estava disponível. Só que nós não somos lógicos quando nós imaginamos o nosso futuro. E quando imaginamos o nosso futuro, se a lógica, esta nossa paixão ocidental, nós os ocidentais temos quase um love affair com a lógica, adoramos números. Se essa lógica, se essa nossa paixão nos dá algum alento quando estamos numa linha mais ou menos contínua, nas descontinuidades não funciona. Nas descontinuidades prejudica-nos a nossa análise. Então a minha pergunta é, provavelmente o outro lado da linha não vai ter lógica e temos que pensar com menos lógica e com mais magia. Temos que pensar com mais magia, temos que imaginar um mundo provavelmente mais distópico e mais utópico do que aquele lógico, que é o mundo lógico. E o que nós estamos a ver agora não é continuar o mundo lógico, não é ver os nossos planos e os nossos forecasts para os próximos tempos, não é quase agarrar a linha onde a deixámos. Não deveríamos deixar essa lógica e pensar um pouco mais mágico? É a pergunta que eu vos trago. Isto porquê? Porquê é que é importante pensar magia agora e ser mais mágicos e menos lógicos? Porque as descontinuidades trazem uma coisa maravilhosa. Algo espetacular. Que é, aumentam o nosso campo exploratório. O nosso campo de combinações de probabilidades, de combinações de elementos. Explodiu! Meus amigos, de um dia para o outro, aquilo que eram as nossas regras e aquilo que eram os nossos limites, já não há mais. Já nós não podemos dizer agora, isso não vai acontecer, isso não vai funcionar. Porquê? Porque alguém quebrou as regras. Alguém pôs um pauzinho, um ramo, um pé em cima do formigueiro das formigas. E alguém baralhou as regras e diz, agora pode-se tudo, agora pensa tudo. E agora, ao pensar tudo, é este mundo mágico que eu não posso ir só buscar a lógica. No vale tudo, a lógica pouco vale. E é isso que nós temos que, provavelmente, trabalhar de uma outra forma. Tentar ver onde é que está essa nossa magia. Quando aumentamos as nossas possibilidades, dirão vocês, então é ótimo, porque assim nós somos bons aí. E nas descontinuidades, nós agarramos-nos a esta parte humana, que é a nossa capacidade criativa. É verdade, mas eu diria que
este filme que nós estamos a viver e esta descontinuidade apanhou-nos em baixo de forma. Apanhou-nos numa altura em que nós não estamos assim muito em boa forma, do ponto de vista de fazer esta magia. E vou explicar porquê. Não estamos em muito boa forma porque, ao contrário da nossa inteligência, nos últimos 100 anos nós estamos mais inteligentes. A nossa inteligência aumenta. Durante os últimos 100 anos tem aumentado cerca de 10 pontos em cada década. Ou seja, nós estamos mais inteligentes. Somos mais inteligentes do ponto de vista cognitivo do que os nossos avós. Conseguimos fazer operações mais complexas, lógicas mais complexas. Só que do ponto de vista de criatividade, nós estamos a diminuir o nosso quociente criativo. Nos últimos 20 anos, e os estudos sobre criatividade são mais recentes, não têm a temporalidade que têm os estudos de inteligência, as nossas crianças estão a ser menos criativas do que as crianças há 20 anos. Estão a escrever de forma menos criativa, histórias menos imaginárias, histórias mais lineares, com mais lógica e com menos fantasia. Aquilo que os cientistas dizem é que provavelmente uma das linhas de explicação para tudo isto tem a ver com a diminuição do playtime, do tempo de brincadeira. Nós não estamos a deixar os nossos filhos não fazer nada. Não estamos a deixar os nossos filhos sem tempo para brincar. Estamos a deixá-los super aparecidos aos pais. Ou seja, em vez de nós nos estarmos a parecer com eles, cada vez mais, que eles é que são os criativos, eles é que são os loucos que veem o outro lado da linha, eles estão-se a parecer mais connosco. E isso é problemático. Isso preocupa-nos, principalmente, é grave quando nós estamos a viver uma descontinuidade. E não são só as crianças. As descobertas científicas também estão a diminuir. A produtividade das descobertas científicas, aliás, nas academias costumamos dizer, está cada vez mais difícil encontrar uma boa ideia. E quem faz investigação sabe isso. A produtividade, o número de descobertas por cientista está a reduzir. É cada vez mais complicado ter uma ideia que seja breakthrough, uma ideia inovadora, uma ideia que mude realmente aquilo que é a nossa linha contínua. Então não nos apanhou numa boa altura, mas sabendo que temos esta dificuldade e que estávamos numa senda de diminuição da nossa criatividade, esta descontinuidade traz uma oportunidade, que é a altura provavelmente de deixar entrar os loucos outra vez. Aqueles loucos que provavelmente vão ver as ligações, vão fazer os links improváveis. Porque este aumentar, quando nós quebramos regras e quando nós aumentamos o nosso caminho de possibilidades e de links, começamos a ter novos elementos. E é importante que o mundo está cheio de oportunidades, acordou cheio de oportunidades. E estas descontinuidades trazem oportunidades e trazem links improváveis. E é bom que estes crazy ones, que somos todos nós, não é? Não há uns mais loucos do que outros. É bom que nós tenhamos essa noção, que é importante deixá-los entrar de novo nos negócios, porque eles vão encontrar provavelmente a saída que os lógicos ou os experts que vivem de um mundo mais ou menos linear não o vão fazer. E para fazer isso, e para conseguir encontrar onde é que pode estar essa linha, e para conseguir fazer essa ligação, há algo que nós todos temos que aceitar, que é os crazy ones, e cada um de nós precisamos de tempo para fazer isto tudo. Não dá para fazer em 2 semanas ou num mês. Não dá. Nós não vamos encontrar, e é preciso termos essa noção em conjunto, em comunidade, não vamos encontrar o lado da linha só porque queremos e porque é agora à pressa e porque temos que o fazer agora, encontrar o outro lado da linha que partiu. Precisamos de tempo. E precisamos de pessoas que tenham a capacidade de fazer como o Francis Ford Coppola, que pegou na família e foi 5 meses para onde? Mariana e Joe, querem me pôr aí para ver se estamos aqui com pessoas que tenham adivinhado? Pois muito bem, para as Filipinas, para a selva das Filipinas. Nós precisamos de pessoas que vão connosco para a selva das Filipinas durante 5 meses. O Coppola achava que ia estar 5 meses, disse à família, vamos para lá 5 meses e voltamos. Ficou 15 em filmagens em que provavelmente quase ficaram todos loucos, os atores, ele, as equipas, a filmar com um exército filipino, com as imagens icónicas, e para filmar um filme icónico como o Apocalipse Now. Reparem que para fazer um filme que mudou provavelmente a história do cinema e que é um filme que marca uma geração, provavelmente não o faria em 2 ou 3 meses, não o conseguiria fazer em 2 ou 3 meses. O experimentalismo, o nível de experimentalismo, o nível de pensamento, não foram só os 15 meses, foram depois os outros 18 em que ele teve que
tentar transformar as 350 horas de gravação que ele tinha nas 2 horas de filme. E toda a gente dizia, ele é um louco. Os críticos diziam, mas quando é que sai o filme? Quando é que vem o filme? Brincavam, Apocalypse When, Apocalypse Forever. Mudaram o nome, porque já não era Apocalypse Now, não havia Apocalipse. E quando ele vem, o próprio Coppola diz, este não é um filme sobre o Vietnã, este filme é o Vietnã, porque nós vivemos o Vietnã nas Filipinas. E com aviões do exército filipino, com pilotos verdadeiros militares filipinos, que de vez em quando vinham buscar os aviões e diziam, Francis, espera só aí um bocadinho que eu agora tenho uma guerra de verdade, já te trago os teus materiais, e quando voltavam vinham outros e tinham que ser alinhados, porque imagino que fazer um filme e alinhar os pilotos que são militares deve ser mesmo only for the crazy ones. Então esta é a minha questão, que é, ou nós queremos encontrar um filme, ou fazer um filme tipo este, e nos damos tempo para pensar, e para experimentar, e para doer, vai doer, não vamos fazer aqui um filme que vamos encontrar facilmente a outra linha, vai ser doloroso, vai levar algum tempo, porque o nosso cérebro precisa de tempo para incubar algumas das nossas ideias distópicas que estão agora a acontecer, mas vamos nos dar e autorizar a ter esse tempo. Por outro lado, o que vai acontecer é que não vai acontecer o que aconteceu no início desta pandemia, que foi, convido-vos a ver um documentário que foi feito sobre os commercials, sobre as publicidades que foram feitas e os vídeos que foram criados pela maior parte das empresas. Aquilo que as pessoas disseram foi, bolas, isto parece uma teoria da conspiração, todas as empresas criaram as mesmas imagens, usaram as mesmas imagens, usaram as mesmas palavras, disseram as mesmas mensagens, até a mesma música, foi uma música de piano, calminho, que as pessoas fizeram download, uma música free da internet. Pá, o que é isto? O que é que aconteceu? O mundo está tudo igual. E então estamos todos a contar as mesmas histórias. E se nós não queremos contar a mesma história e queremos fazer algo parecido com o Apocalypse Now do Coppola, então temos que perceber como é que nós fazemos essa mudança para esse estádio. E terminava, antes de vos ouvir, que eu quero ouvir muito as vossas perguntas, terminava com uma provocação minha, um pensamento meu que tem a ver com, provavelmente, nós vamos ser, todos nós, aquilo que eu chamo system thinkers. Aquilo que as descontinuidades trazem é obrigar-nos a fazer coisas que nós habitualmente não fazemos. E uma delas é elevar-nos, fazer zoom out, conseguir perceber, afinal, havia linha ou não havia linha, conseguir perceber que afinal estamos todos ligados, que afinal isto é um sistema, que não dá para deixar ninguém para trás. Reparem, aquilo que está a acontecer ainda não é pensamento sistémico. Os cientistas ainda estão a trabalhar em silos, ainda não estão a trabalhar em sistema. Os psicólogos ainda estão sozinhos, os epidemiologistas sozinhos, os médicos sozinhos, os economistas sozinhos, os sociólogos sozinhos. É preciso juntar toda a gente à mesma mesa, porque o sistema, o problema é complexo e não vai ser só da mente de 2 ou 3 que vai sair a solução. Esta é a minha primeira provocação. E segundo, quando eu vejo outlooks por setor, ou real estate, quando vejo oil and gas, retalho, ninguém pensa que vai ver um vertical de um setor. Está tudo interligado. Ninguém pensa que se vai salvar a si se não salvar o seu ecossistema. Ninguém pensa que vai haver uma área que vai andar sozinha em todo este sistema. Se estas descontinuidades, se há alguma coisa que nos mostram e que nos ensinam, é que somos um sistema. Somos um sistema, estamos todos ligados. Precisamos das mentes de todas e hoje conseguimos ir buscar os criativos e os grandes loucos do mundo para encontrar uma solução. E um sistema é algo que nos dá uma segurança e uma esperança, porque um sistema é uma unidade de vida, é um bioma, e uma unidade de vida tem uma autorregulação, vive mesmo que nós não queiramos que viva, ou seja, tem uma autopreservação, está feito para preservar a vida. Então este pensamento sistémico é algo que nós todos vamos querer saber mais, e não só está muito nos laboratórios dos problem complex thinkers, e está muito hoje dentro dos cientistas e não está dentro do mundo das empresas e da gestão como deveria estar. Esta é a minha mensagem final e deixo-vos algumas perguntas antes de vos ouvir. As minhas perguntas são estas. Porquê é que acham que nas descontinuidades acontece sempre isto? Acontece que nós vamos a correr uns para os outros, a procurar-nos? Não deixamos ninguém para trás, nunca. Pomos-nos imediatamente a imaginar futuros, alguns deles distópicos. Aumentamos o nosso campo de possibilidade e começamos a imaginar logo coisas. Fazemos coisas que odiamos fazer porque somos maus a fazê-lo e começamos a imaginar e a criar bifaces, a criar novamente pedras que nos permitam ver onde é que está o outro lado da linha que se partiu. E a minha pergunta é, porquê é que acontece isto? Porquê é que há estas tendências? Será que são estas tendências que nos vão ajudar a encontrar o próximo nível da nossa escala evolutiva? Não sei, gostava de ouvir-vos. E agora estou pronta para as vossas perguntas.
Paula, muito obrigada por esta maravilhosa viagem, extraordinária viagem de reflexão e passamos então agora para algumas questões. Temos aqui a primeira da Mariana Pereira e pergunta: a tecnologia pode estar a tornar-nos menos criativos? Mariana, obrigada. Obrigada pela pergunta. Não, a tecnologia não é a tecnologia que nos está a tornar menos criativos. O estudo que eu vos falei há pouco são estudos feitos para o mercado americano, muito feito com crianças até à idade da adolescência. A tecnologia dá-nos uma possibilidade maior de sermos mais criativos. Porquê? Porque nos permite aumentar o nosso campo combinatório. Por exemplo, se o Francis Ford Coppola em 79 tivesse um estúdio como tem agora, com avatares e com possibilidade de fazer mil e uma coisas, provavelmente não tinha quase morrido, ele e a família e todos os atores, e não se tinha quase desgraçado na floresta filipina. Provavelmente poderia ter filmado o filme com um pano verde atrás e num sítio com ar-condicionado em Hollywood. Mas a questão é que a tecnologia permite-nos aumentar este campo. Vou-vos dar um exemplo que com uma história percebe-se melhor, a Mariana vai perceber melhor. Por exemplo, o Merce Cunningham, que foi um bailarino que revolucionou toda a dança moderna. O Merce Cunningham tinha uma coisa, aos 70 anos descobriu os computadores e descobriu um programa informático que acabava com os limites anatómicos do ser humano. Isto é, eu não posso vergar para trás e fazer piruetas no limite, porque eu tenho ossos. E ele imaginava os seres humanos a contrariar as leis da natureza, por exemplo, a gravidade, porque eu não consigo levitar e também não consigo pôr-me aqui numa posição completamente que me partia os meus ossos todos. Então o que ele fazia estas combinações todas no computador e imaginava, e depois, não é que ele fizesse isso com os seus bailarinos, não é? Não vai fazer a mesma coisa, mas na verdade aumentava o seu campo combinatório. Ele via coisas e imaginava que ele nunca poderia imaginar. E depois fazia uma coisa mais ou menos parecida. Mas essa coisa mais ou menos parecida era super criativa. E o tema da tecnologia é mesmo o tema da informação. Nós não temos informação a mais. Bolas, nós não queremos voltar ao tempo em que não tínhamos informação nenhuma ou que tínhamos que fazer um esforço brutal em que a informação não estava disponível. O tema não é a quantidade de informação, o tema é a qualidade, é as fontes, são os filtros que nós criamos, quem ouvimos, como ouvimos e que atenção é que damos a essa informação. Obrigada, Paula. Temos aqui mais uma questão do Bernardo Bebiano que pergunta: que exemplos temos de outras descontinuidades no passado e em que é que estas descontinuidades podem ser diferentes das anteriores? Muito bem. Os exemplos das descontinuidades do passado são descontinuidades de várias ordens. Muitas delas têm a ver com parte económica. Nós fomos bons. Por exemplo, tivemos uma última descontinuidade há 10 anos, em que ficámos peritos em perceber a parte financeira e a área financeira, e nós protegemos-nos e começámos a criar leis para nos protegermos de uma nova crise financeira, mas, por exemplo, a parte de saúde não temos, e temos que ir mais atrás, temos que ir 100 anos. A última grande descontinuidade tem 100 anos, foi a gripe espanhola, não é? Que todos nós hoje ouvimos falar sobre isso. Ou então vamos até à Roma, nós temos descontinuidades à peste desde a Roma, temos descontinuidades no Império Asiático, aliás que se diz que os mongóis não conseguiram conquistar como queriam conquistar, precisamente por causa de uma descontinuidade, de uma peste. Ou seja, as descontinuidades e estas descontinuidades alteram sempre o mundo e alteram sempre o mundo como nós o conhecemos. Aquilo que esta pode ser diferente das outras, eu diria que estamos mais bem preparados do que estavam os asiáticos quando tinham os movimentos mongólicos, ou do que há 100 anos atrás os nossos bisavós. Porquê? Precisamente pela tecnologia. A tecnologia permitiu-nos, ou permite-nos hoje, por exemplo, correr mais imediatamente para os outros. Reparem, nós hoje estamos ligados de uma forma que provavelmente há 100 anos os nossos avós ou bisavós não estariam. E como estamos mais ligados, a informação flui, a boa informação, não a má. A boa informação flui. Mesmo a investigação científica está a andar mais rapidamente pela própria tecnologia. Então eu diria que, como temos tecnologia, uma informação melhor, somos seres humanos melhores, provavelmente esta vai ser diferente das outras, se nós conseguimos mais facilmente ver onde é que está a corda, onde é que está o outro lado da corda para nos agarrarmos, porque ela quebrou. Não quer dizer que não vamos ter o mesmo esforço, porque o problema também é mais complexo. A sociedade tornou-se um pouco mais complexa. Estava assente num modelo com variáveis mais complexas do que há 100 anos. E por isso, para reabilitar este modelo, precisamos deste pensamento sistémico à volta. Mas eu tenho algum otimismo, precisamente porque esta tecnologia permitiu ter mais pessoas sentadas à mesa a discutir.
É como imaginem uma mesa que de repente há convidados que chegam, cientistas e não cientistas. Não estamos só nas mãos dos cientistas, estamos nas mãos de cada um de nós. O ter mais gente sit at the table, há mais gente a conversar, há mais gente a dar opinião. E provavelmente vamos encontrar mais facilmente a solução e vamos encontrar a corda mais facilmente do que encontraram os nossos bisavós. Porque não tinham esta capacidade e esta facilidade de primeiro se juntarem uns aos outros, de se protegerem. Vejam o que nós estamos a fazer agora é igual, de juntar-nos, de pensar e visualizar futuro. A própria tecnologia ajuda-nos a ser melhores na previsão de futuro. Por exemplo, naquele tema que eu vos disse há pouco, somos péssimos a trabalhar dados. Multidados, nós flipamos. O nosso cérebro não está feito para 500 mil variáveis, mas a inteligência artificial está. Então nós, com a inteligência artificial, se calhar conseguimos fazer previsões distópicas mais interessantes do que sozinhos nós na nossa caverna. E por isso, esta descontinuidade pode ser bem diferente e bem mais rápida e bem mais interessante do ponto de vista de recuperação no day after do que as anteriores. Obrigada, Paula. Temos aqui mais uma questão da Cláudia Monteiro que acaba por incorporar também muitas outras. Devo dizer que temos aqui várias questões. A Cláudia pergunta: como podemos trazer alguma craziness a todos nós? Podem pessoas novas trazer pontos de vista novos, modos de fazer novos, mas como ajudar a deixar que todos se deixem contagiar por esta craziness que tanta falta nos faz? Não sei se percebi bem. Como é que podemos fazê-lo? Eu acho que não temos outra hipótese a não ser deixá-lo fazer. Porque aquilo que nós temos, a noção que temos tido hoje nas organizações, é quem está a trazer essa inovação e quem está a pensar diferente não são as elites, não são as lideranças. As lideranças, curiosamente, estão a pegar-se às lógicas do passado e estão a tentar replicar alguns modelos que em poucos meses vão ver que não vai funcionar. De onde está a vir muita disrupção, até mental, está a ser dos little ones, dos pequeninos, porque já estão a ver, já foram ver, já andaram. E o crazy one somos todos. Há mentes, nós temos que aproveitar esta inteligência coletiva de todo lado. Hoje de manhã eu falava com uma colega nossa da Austrália que me dizia o seguinte: nós não, mais do que thought leaders, precisamos de thought collectors. Precisamos de gente que no mundo vá coletando e fazendo sentido das nossas histórias comuns. Então esse craziness, acho que é uma boa altura para os deixar florescer. Porquê? Porque até agora, os loucos, estes loucos que nós dizemos com bom carinho, obviamente os loucos bons que veem as coisas diferentes, eram mais ou menos marginalizados, porque não eram norma. E não sendo norma, num mundo mais ou menos linear, estás um bocadinho posto de lado. Agora nós precisamos deles. Nós sem eles não sobrevivemos. Nós sem eles não vamos ver o outro lado. E agora é mais normal. Esses loucos tornaram-se normais e vamos querê-los. Só que são raros. São raros. Não há assim tanto talento. Reparem, aquilo que são as nossas previsões e aquilo que nós estávamos já a analisar, já havia uma shortage de talento louco nas organizações. Já não havia. Estas pessoas já eram raras. E foram sendo aniquiladas ao longo do tempo, estando mais certinhas. E agora é mais difícil, mas agora abriu tudo, não é? Porque as regras quebraram. É como o Schoenberg. O Schoenberg também disse: para que 12 notas? E se eu puder ter mais do que 12 notas? Aumentam as possibilidades combinatórias. E tu, a partir do momento em que te permitem quebrar as regras, bora lá quebrar as regras. Agora é para bater, batemos. E então é um pouco, eu acho que é a altura de deixar esses crazy ones andar. Eu diria que não é como é que nós podemos fazer. Vamos ter que os deixar entrar. Eles vão ter que entrar por aí. E vão ter que entrar por aí e vão ter que organizar os negócios, os modelos de negócio. Vão ter que fazer perguntas como: eu posso ter um produto sazonal, como a natureza? Há perguntas que nós vamos ter que fazer agora. Porquê é que eu tenho que trabalhar 24 horas por dia, todo o ano? E se eu tiver uma coisa assim sazonal só numa altura? Eu tenho que competir porquê? Porquê é que eu não posso juntar-me a outro tipo que até agora era competidor? E para eu me salvar, se calhar deixa-me cá salvar primeiro o cliente ou a minha supply chain, a montante. Vão ter que ser pessoas que vão fazer perguntas. E vão ter que fazer aquela pergunta: e se? Que nós até agora não fazíamos, estávamos proibidos de fazer. E se? Agora fazemos. E se? Agora é a altura dos e se's. E então eu acho que vai ser um bom período para estes loucos voltarem para as empresas, para os negócios, porque vão ser eles que a seguir vão levar os negócios para outro nível. Não há outra forma. Muito obrigada, Paula. Temos só tempo para mais uma questão e a resposta terá que ser breve, ou a pergunta de volta. Aqui a Alexandra Milhano, numa pergunta que aborda mais concretamente este tempo que estamos a viver, diz: somos mais criativos quando estamos fisicamente juntos?
este distanciamento social a que todos estamos obrigados vai atrasar ou, pelo contrário, alimentar a criatividade nas empresas? É uma pergunta super difícil. É uma pergunta super difícil porque nós estamos a viver, como nós costumamos dizer, as we go. Ainda há muito pouco, esta experiência que nós estamos a fazer agora, não há muito research acerca disto. Não, nós não sabemos muito bem como é que nós estamos a reagir. Por exemplo, algumas das coisas que têm vindo a fazer, e como vocês sabem, isto também alterou muito os estudos académicos, estão a sair estudos sem peer review, porque é urgente, até do ponto de vista organizativo, nós termos alguma solução e perceber para onde é que vamos. Mas aquilo que nós sabemos é, estamos naturalmente mais lentos, porque estamos em sobrevivência. A era em que estamos não é boa para criar, porque estamos cheios de medo. Nós não estamos em safety environment. Nós queríamos ser criativos e não conseguimos. Porque estamos com medo. Nós já vínhamos com medo. Nós já estávamos... O medo era o grande sentimento que já prevalecia nas organizações. Mas agora ainda aumentou, porque temos um medo, um pavor de morrer com uma doença. E isso vai condicionar-nos um pouco. Há um conjunto de coisas que estão a acontecer agora que nós não podemos extrapolar a seguir. Porque nós vamos sair de casa. Vai-nos custar, porque tivemos muitas semanas dentro de casa, mas de alguma forma vamos adquirir a nossa socialidade, porque nós somos seres sociais. Obviamente que este confinamento nos limita o não estarmos juntos. Nós vemos em equipa, eu vejo em equipa, não estarmos juntos, não termos os nossos quadros. Há uma inteligência que se chama inteligência social, que só acontece quando os cérebros humanos estão juntos. E nós vemos isso pelos nossos filhos, que estão a ter aulas à distância. Falta-lhes o mais importante, que é estarem com os amigos, é estarem com os colegas, a fazer coisas não úteis, a fazer coisas que lhes dão esta capacidade de brincadeira para criar. Então eu diria que há várias etapas. A etapa que estamos a viver é uma etapa de medo, não vai ser grande criativa. Vejam o que aconteceu com os filmes e as commercials do Covid-19, commercials are all the same. Procurem no YouTube, são todos iguais. Só que o que vai acontecer é nós vamos buscar padrões que já conhecemos. O que vai acontecer a seguir, quando já estivermos mais ou menos tranquilos, nós vamos voltar-nos a juntar. Vai haver algumas parte física não vai desaparecer quando nós tivermos segurança, porque o vírus não vai estar, e mesmo que esteja connosco, vamos arranjar alguma forma de o controlar. Com vacina, sem vacina, vamos poder viver com ele. O tema aqui tem mais a ver com, mais uma vez, a tecnologia pode ser um enabler. Não a vemos como uma... Reparem, nós não parámos de criar. Nós não parámos de criar coisas. E se calhar há 100 anos tínhamos parado, porque tínhamos outras coisas. Também dirão assim, ok, tínhamos outras coisas e tínhamos o boredom, chegávamos a estar a morrer de tédio e por isso se calhar criávamos coisas maravilhosas que agora nunca morremos de tédio. Agora temos um excesso de estímulo mental que não nos dá, o nosso cérebro nem sequer dá para parar. Mas temos outras coisas que também nos estimulam positivamente. Temos contacto com esta capacidade brutal de falar com 500 mil pessoas e esta inteligência conectiva, eu diria que antes de ter resposta, eu lançava a pergunta que é como é que nós podemos tornar estas nossas interações longe mais criativas, mais humanas. Quando elas forem humanas, nós provavelmente encontramos aí uma resposta para a nossa maior criatividade. Mas não sinto que sejamos menos criativos por estar longe. Temos que arranjar maneiras criativas de estar perto, estando longe. Muito obrigada, Paula, por nos desafiares continuamente a pensar. Muito obrigada a todos por estarem desse lado, por terem feito as vossas questões. Pedimos desculpa por, de facto, não conseguirmos responder a todas, mas agradecemos muito terem investido o vosso tempo nestes webinars no âmbito da campanha We All Have a Role to Play e termino com uma reflexão que, de facto, o mais importante é nunca deixarmos de fazer perguntas. Muito obrigada e uma boa tarde para todos. Obrigada.